Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do treinamento Linux Essentials. Meu nome é Leandro Moreira e hoje a gente vai falar de particionamento de disco. O que é uma partição? Quais são os tipos de partições? O que é um sistema de arquivo? O que é o journaling? O que é o gerenciador de volume lógico? Tá? O que é uma partição? São divisões existentes no disco rígido que marcam onde começa e onde termina um sistema de arquivo. As partições nos permitem usar mais de um sistema operacional no mesmo computador. Eu posso ter o Linux e o Windows instalados em partições diferentes na mesma máquina, o que é chamado de dual boot, ou dividir o disco rígido em mais de uma parte para ser usado por um único sistema operacional. Por exemplo, eu instalo um Windows e eu instalo no C o Windows, no D eu instalo a aplicação, no E eu instalo um banco de dados e assim sucessivamente. Ou até mesmo por diferentes arquiteturas, 32 ou 64 bits. Tá? Quais são os tipos de partições? Hoje a gente tem três tipos de partição: primária, estendida e lógica. Tá? As partições primárias são vai de 1 até 4 partições. Caso o número de 4 partições não atenda, nós temos que criar uma partição estendida. Tá? Essa partição estendida não é possível criar file system, não é possível criar nada dentro dela. Para isso, a gente tem que criar uma partição lógica dentro da partição estendida. Tá? E essa partição lógica pode ser dividida em até 12 partições, somando um total de 15 partições no disco. Tá, ok? O que é um sistema de arquivos? Após criar uma partição, é preciso definir como os dados dentro dela serão organizados. Isso é feito através da formatação, que nada mais é do que preparar a partição criada para receber os dados e organizar eles de maneira correta. Tá? Por exemplo, as partições no Linux são formatadas especificamente para o Linux, as partições no Windows para o Windows, e são o sistema de arquivos nos dois sistemas operacionais são distribuídos de forma diferente. Só que independente do sistema operacional, eles têm um objetivo comum, que é criar a estrutura para o sistema operacional fazer a leitura, a escrita de arquivos e diretórios. Tá? Os principais sistemas de arquivos existentes são esses que estão relacionados aí. Né? Do Linux, especificamente, a gente tem o XT2, XT3, XT4, o RaseFS, que já não é muito mais usado, e a swap, que é a partição de troca. O /proc, que é a partição virtual que é criada pelo kernel, tá? Durante o boot do sistema operacional. E aí a gente tem ainda FAT16, FAT32 e o NTFS, que são mais comumente usados em sistemas operacionais Windows. O que é o journaling? O sistema de journaling grava qualquer operação que será feita no disco em uma área especial chamada journal. Assim, se acontecer algum problema durante alterações no disco, ele pode voltar ao estado anterior do arquivo ou finalizar a operação. O journal acrescenta ao sistema de arquivos alta disponibilidade e maior tolerância a falhas. Por exemplo, após uma falha de energia, o journal é analisado durante a montagem do sistema de arquivos e todas as operações que estavam sendo feitas no disco são verificadas. Dependendo do estado da operação, elas podem ser desfeitas ou finalizadas. Essa característica ajuda a inibir inconsistências no sistema de arquivos, preservando dessa forma a integridade dos dados. O que é o LVM? O LVM, né? Primeiro a gente vai falar do método tradicional. O método tradicional faz a alocação de todo o espaço físico do disco, o que causa muitos problemas quando o espaço se esgota. O que acontece? Quando você faz o particionamento, que eu costumo denominar como partição fixa, você aloca aquele tamanho para aquelas partições e se você for infeliz nessa divisão, colocar uma partição menos usada com mais espaço e vice-versa, você vai ter problemas no futuro. O LVM vem para solucionar esse problema, tá? O LVM soluciona os seguintes problemas. A gente passa a ter um uso mais eficaz do disco, porque eu passo a não ter que alocar o disco inteiro. Eu crio partições, eu crio volumes lógicos dentro do disco, de tamanhos variáveis, e depois e o restante do disco passa a ficar reservado. A partir do momento que eu passo a ter necessidade de um aumento de espaço, eu vou lá nesse volume reserva, tiro uma fatia e adiciono nesse volume que está crescendo.
tá? Permite aumentar ou diminuir dinamicamente o tamanho das partições sem reparticionamento do disco rígido, usando espaço livre em outras partições. Uma partição de disco é identificada por um nome de volume e não pelo dispositivo, tá? Na aula de instalação, a gente vai ver, eu vou fazer a instalação com o LVM. Eu habitualmente não uso mais partição física. O LVM ele é muito flexível nesse aspecto. A gente criar um novo disco, por exemplo, eu estava criando um servidor para trabalhar com banco de dados, MySQL. No meio do caminho, eu resolvi também instalar, fazer uns testes com Postgre. Eu fui lá e criei um volume novo para o Postgre, no caminho que o Postgre grava o banco, com 3, 4 comandos eu criei, o file system estava no ar, sem precisar reparticionar, sem precisar fazer nada no disco, tá? Sua divisão em 3 camadas possibilita a adição e remoção de mais discos em um conjunto, caso seja necessário mais espaço em um volume. Por exemplo, se a gente está trabalhando com a máquina em storage, basta eu adicionar um novo disco no storage, né, fazer o zoning, criar o disco lá no storage, apresentar o disco para a máquina, adicionar esse disco no volume físico, que ele está disponível lá dentro do LVM para eu alocar esse espaço. Permite selecionar o tamanho do cluster de armazenamento e a forma que eles serão acessados entre os discos, possibilitando garantir a escolha da melhor opção dependendo da forma que os dados serão manipulados pelo servidor. O LVM é dividido em 3 camadas. O volume físico, que é o PV, que corresponde a todo o disco rígido ou partição ou dispositivo de bloco que será adicionado ao LVM. O volume grupo, que é o VG, que corresponde ao grupo de volumes físicos que fazem parte do LVM. Do grupo de volumes são alocados os espaços para a criação dos volumes lógicos. E o nosso LV, que é o volume lógico, é a área onde o sistema de arquivos é criado para gravação de dados. Seria equivalente a uma partição de um sistema sem LVM, só que lógico ao invés de física, tá? Ou seja, é o /USR dentro do volume, é a mesma coisa do /USR fora do volume. A diferença é que fora do volume eu não consigo gerenciar o tamanho dele. Se ele precisar crescer, eu não tenho como. Dentro do LVM, eu consigo aumentar se o meu PV tiver espaço. Dúvidas? Entre em contato comigo por e-mail ou faça um cadastro lá na comunidade. É rápido e fácil, você pode usar até a sua conta do Facebook. Gostou dessa aula? Curta, compartilhe. Faça o seu cadastro na minha lista de e-mail e receba as minhas atualizações. Cadastre-se no meu canal. Obrigado a todos e até a próxima aula.